Hoje aqui no canal a gente vamos falar do episódio 130 de Pokémon Suimu. Então a gente teve 4 batalhas. O do Ash, o do Guzma, o do Hal e da Luna. Que foi as primeiras que ganharam, né, essa batalha. Primeiro foi do Ash. O Ash ganhou facilmente. Foi mais cômico, né? Eu esperava uma luta mais séria, também esperando o inimigo dele, que é mais criança do que Ash. O cara é um adulto e age como mais criança do que o Ash. Ele tentou trapacear, o Ash ganhou mesmo assim. Então foi meio comédia ali, foi mais cômico realmente aquela parte ali. Depois vem a luta do Guzma, que pra mim foi a melhor luta do episódio, cara. E realmente o bagulho foi levado sério ali, meu irmão. O Guzma, eu tô falando, o Guzma, ele é muito bom, cara. Pra mim é o meu personagem favorito dessa liga aí. Ele tem que ganhar essa parada, ele. Eu tô torcendo muito pra ele, cara. Foi muito da hora, cara, essa luta dele, porque ele se mostra ser muito bom, cara. Ele se mostra ser realmente um treinador de verdade, tá ligado? Diferente desses moleque Nutella aí, que fica usando Z-Move aí e outras coisas, cara. Portanto, ele não, ele é só no treinamento estratégia, cara. O cara já treina há anos já, cara. E o Guzman, cara, nossa, o Guzman é demais, cara. Esse Sizel dele aí, cara, eu acho que é Sinzel, né? Não é Sizel não, Sizel é a primeira forma. Sinzel, cara, na moral, cara, o bicho aguentou porrada pra caramba, meu irmão. O bicho foi tanque, foi aquele tanque, tá ligado, cara? Tipo, uma das coisas que eu percebi logo no começo do episódio foi aquela tabela que mostra que vai mostrar no final qual o Pokémon Guzman vai usar. Ele mostrou 4 Pokémon, o Gorizopt, que ele já tem já, e o Sinzel, que ele usou, e tem lá o Pince e o outro lá que eu esqueci o nome, acho que é Vespiq. E eu fiquei com dúvida, será que esses outros 2 Pokémon é Pokémon dele mesmo, o Pício e o Vespiq, que eu acho que esse é o nome? Porque se for, ele é um especialista em Pokémon tipo inseto. E eu acho isso muito da hora, cara. Porque eu dificilmente eu vejo monotype de inseto, cara. Dificilmente mesmo, cara. Assim, eu jogo Pokémon Showdown e nunca vi ninguém usar um monotype de inseto, cara. Talvez eu vou até jogar com um monotype de inseto pra ver como... Pra ver o que vai dar, né? Voltando pra batalha do Guzman contra o Lily, não. Eu acho que é o Lily não, o nome do cara. O cara que tem um Kangaskhan e depois Mega evoluiu com o Kangaskhan, cara. Ele começou com o Power Up, cara. E ele não começou Mega evoluindo, né? Lógico, isso daqui é um anime. Se fosse em jogo, cara, porra, Mega Evolu... botava Mega Evolução logo de começo, cara, assim, Power Up. Mas ele usou aquela estratégia de Power Up com Mega Evolução do Kangaskhan. Mas ele só não foi muito sagaz pra usar um Feckout ali, né, cara? Pô, cara, era pra ter botado um Feckout ali com o Kangaskhan, cara. Pô, ia ser roubado. Quem usou Mega Kangaskhan e botou Feckout, cara? Quer roubar? Rouba direito, mano. Ele ganha lá com uma estratégia muito boa, né, cara? Que só consegue fazer no anime, né? Ele botou o Kangaskhan não, o Sinzon para ficar indo atrás, para ficar na frente do Kangaskhan bebê, pra mãe do Kangaskhan não atacar. E uma coisa legal que a gente não percebeu que ainda ele não mostrou um golpe. Ele usou só 3 ataques e não mostrou um. E quais esses 3 ataques? Body Punch, Agilidade e X-Size. Então vamos para a próxima batalha, que é uma batalha inútil, não é muito focada, que é do Hal contra o Diretorar. Mas pra mim foi a batalha bem mais animada. Foi uma coisa muito bem animada, essa batalha. Porque se você for comparar com os outros episódios, com as outras lutas, foi uma repetição de movimentos, um atrás do outro. Principalmente na luta do Guzman, a última com a Nuna, que usa os mesmos movimentos, com repetindo as mesmas imagens. Nessa daí do Hal, foi só movimentos novos. E foi muito bem animado, assim, a movimentação, os personagens correndo para lá, esquivando, o Hal mandando atacar, ele fazendo movimento de mão, assim, ataca. E o Raucho de Aroja se posicionando lá para dar um gerombol lá. Ficou muito da hora isso, cara. Ficou muito bem animado. Sem falar o ataque que o executor de Aroja foi dar, o Rama, que foi dar uma cabeçada e foi pro chão. Tu vê a movimentação ali, tu vê a intensidade do movimento.
foi bem desenhado essa parte da luta, mas foi uma luta mais ou menos inútil ali. Tava ali só para encher no lugar mesmo. Mas foi a luta bem mais animada. A última batalha foi amizade. As duas amigas ali, que teve ali um pouquinho de sentimento. Eu não vou me aprofundar muito nisso daqui, porque eu recomendo vocês assistir, né, cara? Quem assistiu o anime, né? Eu não assisti muito o anime. Então, basicamente, eu não me peguei muito, assim, a esses sentimentos das duas ali lutando. Mas eu senti um pouco, porque até porque eu conheço um pouco a história. Eu fui amiga de infância e tudo mais ali. E aí eu tive um negócio de superação, da outra não querendo lutar e tudo mais. E a amiga dela fala pra ela lutar, porque o Pokémon dela ainda não desistiu, que ela lutar também. É espírito de luta, uma coisa que o Ash tem e ela não tem. O Ash tem até demais, né? Quem não lembra do Ash forçando um Pokémon caído no chão pra lutar? O Pokémon tá morto no chão e o Ash fica, levanta, vamos, tu consegue, levanta. Pokémon morto no chão, levanta, não desista não. Tipo, como, cara? O Pokémon já tá no chão, cara. Qual é, cara? Deixa o Pokémon descansar, velho. Pô, o Ash é otário, né, cara? O Ash é otário pra caramba. Mas foi esse o episódio. A Luna ganhou no final. Quem foi que passou? O Ash, o Guzman, o Hal e a Luna. E no próximo episódio vai ter mais 4 lutas. Que vai ser a Jessie e os outros lá que eu não lembro muito lá. O cara lá do fogo lá, que tem um Tortungo, que no último episódio o bicho mesmo, virou Goku, meu irmão, depois de usar o Shell Smash, ele ficou mais rápido do que o Fresh. Então, foi isso daí. Vou ver que eu trago o próximo episódio, né? O 131. Esse foi o episódio 130. Deixa o like aí, se inscreve aí no canal aí. Deixa no comentário pra ver que você gostou aí, que você quer que eu traga o próximo episódio aqui. A gente toma aqui, vou trazer episódio semanalmente dessa Liga Pokémon, é muito legal. Farou, tchau.